Esse nome que todo mundo tem dificuldade de pronunciar, Pinacoteca, Museu do Urubu. Oh, desculpe, até eu já errei. Pinacoteca Maravalhas, Museu do Urubu. Nelson Maravalha Júnior, eu sou desenhista, pintor e escultor bissexto, só de vez em quando faço escultura, e fui professor durante 30 anos na Universidade de Brasília, do qual o salário da UNB me propiciou criar isso aqui. Então eu estou devolvendo para a sociedade os salários que a UNB me deu, talvez imerecidamente, mas pelo menos eu estou devolvendo para a sociedade aqui as bolsas que eu ganhei da CAPES, CNPq, os salários da UNB que o governo me deu, eu meio que não juntei só para mim, para comprar carros 0 quilômetro e roupas, eu usei para voltar para a sociedade o que me foi dado, que eu sei que eu fui ajudado pela sociedade, pelo governo do Brasil. E agora é a minha hora, esse museu também é um muito obrigado que eu tenho à sociedade aí, ao governo que me auxiliou durante todo esse tempo. A arte entrou meio de um jeito atravessado na minha vida, porque simplesmente eu não estava mais estudando, eu abandonei a escola no 3º ano chamado científico e não tinha o que fazer. E resolvi comprar um papel, um lápis, um nanquim, e isso foi como se fosse uma armadilha. Eu caí nessa história de desenhar e estou aqui até hoje. Desde os 16 anos eu comecei. Então, aí depois eu fui fazer, né, universidade, fiz a chamada educação artística, e daí foi indo, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, segui essa carreira acadêmica, mas sempre produzindo em casa, né, e sem muita preocupação com venda, né. Eu nunca fui muito favorável, já tem artista que fica louco para vender quadro, quanto mais vende eles acham que está melhor. Então, se está vendendo muito é porque eles estão muito bom. Eu já vejo ao contrário. Eu vejo que se você está vendendo demais, isso é ruim, tem algo errado. Quer dizer que você está muito fácil, é uma comida muito saborosa para o sistema. Então, eu prefiro ser um engasgo na garganta dos compradores. Por exemplo, eu me imagino uma pintura dessa atrás da parede de um magnata, de um empresário, de um advogado, de um político, eu sei que vai incomodar, ele vai ficar como se estivesse escutando alguém falando no pé do ouvido dele, contando os segredos dele, entendeu? Então eu vejo que eu quero ser essa pessoa que atrapalha e não... Essa coisa de vender demais, para mim é um mau sinal, eu quero dizer que o artista está muito domesticado. Por isso que consequência disso é que tudo que eu produzi praticamente eu tenho, vendi pouquíssimas coisas, né? Daí a razão desse museu aqui, na verdade, né? Porque eu já tinha coisa demais, não mostrava nunca, tinha pinturas que eu tinha feito há 20, 30 anos, nunca ninguém tinha visto, eu falava, isso não pode continuar, afinal é uma arte visual, né? Precisa ser vista. Então eu resolvi fazer esse museu para mostrar meu trabalho de mais ou menos 50 anos que eu tenho de produção aqui. Uma vez uma pessoa que entrou numa exposição minha, depois ela até se tornou amiga minha, mas ela entrou e eu estava na exposição, mas ela pergunta para as pessoas que estavam na mesa, né? Quem estava ali tomando de conta da exposição, eu estava ali só do lado que eu tinha ido. Aí ela chega e pergunta, eles são da onde? Aí a pessoa olha, eles são da onde? De qual hospital que eles são? Ela achou que era uma coletiva de vários pacientes psiquiátricos. Eu falei, olha, eu nunca recebi um elogio tão grande na minha vida. Para mim, você não sabe o que você está me dizendo. Para mim, isso é o maior elogio que alguém pode... Todos eles são eu, na verdade. Porque a mente, eu vejo que a mente, ela é um complexo é um grande congresso, é um parlamento com partidos e com líderes e não líderes, pessoas da oposição que estão sempre ali discutindo, brigando. A mente, para mim, é isso, é um grande congresso em que se fala muitas línguas até, né? Então, a cada quadro desse, na verdade, é uma agência, um deputado, vamos dizer assim, um parlamentar falando.
nessa grande congresso que é a minha cabeça, que não é só minha. Eu acho que todos os seres humanos são assim, mas a civilização nasceu da repressão, né? Então ela repreende todos essas vozes oposicionistas, vamos dizer assim. Eu não, eu deixo ela acontecer e dou razão, dou microfone a cada um desses parlamentares da oposição, da situação. Então, são muitos tipos de trabalho, mas eles têm uma correnteza interna, uma linha condutora interna, que eu sempre achei que eu não tinha estilo, mas as pessoas olham um trabalho meu separado e conseguem dizer que é maravilhas. Então, apesar de ter essa variedade muito grande de estratégias de desenho, de pintura, tem uma corrente por baixo que amarra tudo, que é essa coisa pesada aí que a Graça estava falando aí, né? Que são visões, né? Como parte grande da minha pintura é feita de visões que eu tenho, né? Um estado alterado de consciência, que não é de droga, diga-se de passagem, é o estado hipnagógico. Então, são visões que eu tenho, são parte totalmente lá de dentro de mim, de uma cabeça que cria essas imagens constantemente. Então, realmente tem muita contradição, porque, como eu falei, tem a oposição e situação, né? Então, logo vai ter choque de opinião, vai ter contradição. Essa é a base, e sempre tem o claro escuro na pintura, reflete bastante essa contradição, né? O claro escuro, um homem que está segurando uma faca, mas tem um outro sujeito entrando, né? Tem um rosto que também é um corpo, tem um rosto que também é a silhueta de um pássaro. Então, é essa contradição de seres sempre presentes na produção, né? Ela não aparece diretamente, às vezes aparece diretamente, como eu falei nesse caso aqui do Freikorps, né? E outras coisas ali embaixo, tem direita e esquerda, tem umas menções à política. Mas eu considero que a política e a psicologia estão muito intrincadas. E se eu vou usar um exemplo de fora do universo das artes, para esclarecer o que eu penso entre política e psicologia. Uma vez eu vi uma propaganda de um candidato a deputado, ali na Asa Sul, inclusive, ele pôs um neon com o nome dele na casa dele, assim, em neon. Eu falei, nossa, olha aí por que eles querem. É um grande exercício de vaidade, eles querem colocar o nome dele. Isso não é exatamente político, isso é uma coisa psicológica. O sujeito tem uma vontade de aparecer, de pôr o nome dele, de se mostrar para o mundo e põe seu próprio nome em neon. Isso para mim é um flagrante do narcisismo dessa pessoa e quer ser deputado. Ou seja, onde que a política e a psicologia se entranham de uma maneira inseparável. Então é isso, eu acho que a política ela está no ser humano como um exercício de vaidade e não está muito distante do universo das artes, porque quem são os considerados as pessoas mais vaidosas? Os artistas, né? Que têm a vaidade como motor da sua produção, adoram ser chamados de artista, adoram dizer que o trabalho é lindo. Então a vaidade está nas artes plásticas, assim como a vaidade também está na política. E ambos são movimentos mentais, psicológicos. Então o artista pode se... isso não explica muito a política dentro do meu trabalho, mas mostra que a política e a psicologia estão muito entranhadas e quase inseparáveis, né? Então, a política na minha pintura, ela entra às vezes de gaiato, ela aparece espontaneamente, nunca é muito forçado, eu não forço essa barra, acontece quando tem que acontecer e é isso. Então, ela é uma coisa mais orgânica dentro do meu trabalho. Ixi, é uma pergunta difícil essa. Você está falando que não tem um autorretrato, eu estou vendo exatamente na minha frente, ali à esquerda, um autorretrato meu. Só para lhe contradizer. Aquele lá vermelho, eu estou segurando uma faca, tem um bandido atrás, citei ele atrás há pouco. Mas é raro, de fato.
Eu tenho alguns autorretratos também ali no vão do elevador, tem 3 autorretratos ali. É raro, né? 2 grandes autorretratistas foram o Rembrandt e o Van Gogh, são os considerados os grandes artistas nesse gênero do autorretrato. Eu não tenho muito interesse na representação. E aí eu tenho que dar um pinguinho de história da arte aí. O autorretrato é um dos gêneros de pintura, assim como natureza morta, paisagem, pintura de gênero, pintura histórica, etc. Então ele é um dos gêneros, um dos tipos de pintura que foram consagradas dentro da história da arte, né? Mas toda essa pintura de autorretrato e de natureza morta, elas estão preocupadas com a representação do real. Então, se vê uma natureza, acha-se bonita, vou pintar essa natureza, essa árvore, esse rio, esse bosque. Tem essa pessoa, essa mulher muito bonita, vou pintar essa mulher porque ela é bonita ou porque alguém me pediu para fazer esse retrato dela. Então, né, é sempre uma representação do real. Eu não pinto o real, eu pinto o que está dentro da cabeça, o que não existe na realidade. Eu pinto as imagens que surgem dentro da mente. Então eu não tenho a preocupação em representar o mundo real. Eu só represento às vezes para ajudar a criar essa imagem que eu tive na cabeça. Então, quando eu me pinto ali, por exemplo, ali é um caso raro, é porque eu queria alguém para posar. Podia estar ali o seu Manuel, meu filho, o seu Antônio, que eu poderia pegar, não importa a pessoa, importa só o desenho para eu criar a imagem que eu tinha na minha cabeça. Então eu não tenho preocupação com a realidade imediata, e sim com a realidade psicológica, interna da mente. Então eu não tenho vontade de desenhar autorretrato, porque, embora tenha feito ocasionalmente alguns, né? Mas é mais uma exceção do que uma regra, né? E como é que eu me vejo? Eu me vejo como essa pessoa cheia de entes e agentes na minha cabeça. Eu sou uma miríada de pessoas falando, inclusive com gostos diferentes, né? Posições até políticas opostas, eu vejo isso na minha cabeça o tempo inteiro. Então, eu vivo em luta comigo mesmo para poder... Eu sou, vamos dizer, o presidente do Congresso que tem que ficar lidando com esses deputados que estão sempre se engalfinhando. Na minha cabeça é uma guerra constante. E eu tenho que... essa pessoa que vos fala, que está aqui como, né, porta-voz, ele é o presidente dessa briga eterna que eu tenho que estar lidando e dominando ela. O meu trabalho tem 3 segmentos, ou vertentes, né? Eu tenho um trabalho de pinturas hipnagógicas, como o nome já diz, baseado em imagens hipnagógicas, né? Que eu tenho de olhos fechados. Eu tenho esse agora que está em exposição no momento, que é a experimental, que são sempre baseadas em coisas externas a mim, materiais estranhos que eu achei, latas, manchas que eu mesmo produzo, ou pinturas da história da arte que eu me aproprio, coisas sempre externas a mim, que eu ponho elementos meus dentro dessas coisas que não são a princípio minhas, né? Então, essa é a segunda vertente. E tem uma terceira que ainda vou expor, que são os desenhos espontâneos, ou trabalhos sobre papel. O que junta eles é que são sempre feitos em papel e com os materiais próprios a papel, que são guache, lápis de cor, pastel, creiona, nanquim, etc. São esses materiais mais frágeis. E cada um desses meus trabalhos tem uma cara diferente. Por exemplo, a cara mais suave, vamos dizer assim, mais tragável, são os desenhos. Eles têm uma emoção maior, geralmente tocam mais as pessoas têm mais desculpe, afeto ao ver esses trabalhos no papel, que são feitos muito espontaneamente, então tem uma coisa emocional que toca mais, as pessoas têm mais empatia. O experimental, como vocês estão vendo aqui, é uma coisa bem pesada, mas tem menos narrativa. O experimental, ele é uma coisa que tem mais a ver com a matéria, a pincelada, não tem tanta história dentro desse trabalho experimental.
Já a pintura hipnagógica é onde a narrativa, a história, a literatura está mais presente. Em todos os trabalhos da hipnagógica eu tenho títulos que remetem e fazem um contrabalanço à imagem. E a cada pintura hipnagógica você poderia criar um conto de tanta coisa que é possível falar dela. Isso não acontece na pintura experimental, no trabalho experimental, que é mais, vamos dizer, de sensibilidade, de materiais estranhos, de matéria, é muito mais ligado à matéria, nem tanto quanto à narrativa, que é mais comum da pintura hipnagógica. A pintura hipnagógica a cada quadro é praticamente um conto, um romance que pode ser encontrado lá, com várias camadas. Eu costumo dizer que para a pintura hipnagógica, o espectador tem que enfiar a cabeça dentro da pintura, como se fosse, né? E olhar para os lados, para cima e para baixo, para ver outras coisas que tem dentro. Então não é só camada uma na frente da outra, é também por dentro da pintura, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. O observador pode inventar outros elementos que poderiam estar na pintura. Então, a pintura que está ali é sempre apenas um recorte de uma coisa maior. É uma página, na verdade, de um romance, em que o espectador ele tem que fazer uma força para se enfiar dentro da pintura e ver o que tem mais que poderia ter em volta, em cima e embaixo da pintura. Então, ela é um recorte de uma coisa maior. Pois então começou eu brincando com meu filho para ele fazer o projeto de TCC de arquitetura, criando um museu para mim. Ele criou lá uma coisa monumental que possível seria de construir. Depois foram vários outros projetos até chegar nesse atual, né? Mas como é que dessa brincadeira surgiu a ideia do museu mesmo? Ela surgiu um pouco antes, eu conversando com a minha mulher, a Noara Vicentini, que é a minha co-idealizadora do projeto aqui. Chegamos à ideia de que eu precisava fazer um museu, já que eu não tinha mais espaço no meu galpão para guardar mais pintura, nem nas paredes, não tinha mais aonde pôr. Eu já não podia nem trabalhar porque não tinha onde pôr mais. Então, eu preciso fazer alguma coisa para mostrar, né? Então, a gente teve essa ideia, quando a gente estava até na Europa, lá, vivendo uns meses em Leipzig, na Alemanha, e ela estava comigo lá, quando eu estava fazendo uma residência artística, a gente chegou a essa conclusão que eu devia criar um museu mesmo, né? Para poder abrigar, salvaguardar a obra e expor de forma continuada, né? Então, o museu, além de ser um espaço expositivo, ele também é um espaço de guarda, onde eu tenho uma possibilidade de guardar minhas pinturas em condições melhores do que estavam no meu galpão, onde as pinturas estavam uma em cima da outra, uma destruindo a outra, amassando a outra. Muito cupim que tem no meu galpão, dá muito cupim. Eu acabei de perder um quadro praticamente todo, porque eu não estava indo muito no galpão. Quando eu vejo, ele estava todo carcomido por trás, só ficou a película de pintura. O resto, os cupins comeram todo. Então, é um lugar, eu preciso salvaguardar, eu preciso proteger minha pintura. Então, o museu cumpre essa função também, né? E a divulgação do meu trabalho, né? Então, eu exponho, eu protejo ele, e é um lugar em que eu posso mostrar continuadamente. A todo momento pode vir uma turma. Ele foi idealizado para receber escolas. Esse é o meu maior objetivo, que eu quero chegar nos meninos, nas crianças, nos adolescentes, no jovem adulto, que eu acho que eles que estão em formação poderiam usufruir de uma maneira maior, porque principalmente escola pública das periferias, né? E tem menino da escola que mora em cidade do entorno de Brasília que nunca nem foi no plano. Isso é incrível, né? Então, trazer eles para cá para ter essa abertura de horizonte. Olha, existe essa coisa aqui chamada artes plásticas, existe essa pintura que ela não é só pintura de natureza morta e de paisagem bonitinha que se diz lindo, tem essa outra possibilidade
de se criar em arte, que é uma... né? Então, o nosso objetivo era trazer escolas da rede pública. E eu não consegui isso ainda de forma satisfatória. Já vieram aqui umas 4 ou 5 escolas, que ainda é muito pouco para mim. Nós estamos agora em processo de edital para poder trazer de forma que certas empresas aí no Brasil nos subsidiem para que a gente traga com ônibus e lanche, trazer essas escolas aqui para eu mostrar para as crianças, e eles também fazerem oficinas aqui dentro. Então, esse projeto está sendo escrito agora, vamos ver se eu ganho para poder, de fato, cumprir esse objetivo maior, que é mostrar para a criança da rede pública. Esse nome que todo mundo tem dificuldade de pronunciar é Hipinacoteca, Museu do Urubu. Desculpe, até eu já errei. Hipinacoteca Maravalhas, Museu do Urubu. Museu do Urubu porque nós estamos no núcleo rural Córrego do Urubu. Então, é um museu que está no núcleo rural Córrego do Urubu. Nós estamos aqui. Hipinacoteca Maravalhas, Maravalhas é meu sobrenome, verdadeiro, não é uma invenção, significa raspas de madeira, né? Cavaco de madeira, quando o marceneiro apanha na madeira, é um sobrenome de família mesmo, é a única família do Brasil que tem esse nome. E hipinacoteca é uma invenção, é o neologismo. Eu juntei hipna, que vem de hipnagógico, porque grande parte da minha pintura vem de pinturas hipnagógicas, e pinacoteca. Pinacoteca é o que isso aqui é um lugar de guarda de quadro. Assim como a biblioteca é um lugar de guarda de livros, livro, né? Bíblia vem daí, de biblos. Então, a biblioteca é lugar de guarda de livros e aqui é lugar de guarda de pinturas hipnagógicas. Então, hipnacoteca, lugar de guarda de imagens hipnagógicas. É um nome que eu criei, vocês devem agora, quando chegar em casa, abrir o seu dicionário e escrever lá dentro, na letra H, Y, põe lá hipnacoteca, aí, lugar de guarda de quadros hipnagógicos. Vocês têm que adicionar o dicionário aí. Rapaz, esse aí é a grande questão que está me atormentando lá dentro, mas eu mal falo disso. Porque depois que eu morrer, vai ficar tudo bem. Minha mulher, eu tenho filhos, agora eu tenho uma neta. Mas pode ser que ninguém se interesse. Eu tenho muito medo do que isso vai acontecer depois que eu partir dessa para uma pior, né? Se diz para melhor, mas eu acho que ficar debaixo da terra é pior, né? Quando eu partir para pior, de que vai ser? Tá, talvez a minha mulher ainda leve alguns anos, né? Depois ela também deve partir, e aí meus filhos, minha neta, será quem que vai tomar conta disso? Aí eu já tive sonhos disso aqui estar sendo tomado pelas árvores, pelos cupins, tomando aqui tudo, ou alguém vindo comprando essa terra, destruindo aqui, passando o trator, ou queimando tudo, não sei. É um temor que eu tenho, o futuro me assusta. O que vai ser isso? Me assusta. Eu não sei e eu espero morrer sem saber, porque é impossível saber o que vai ter depois que eu morrer, né? Então eu não sei e eu tenho um certo medo do que vai acontecer com isso aqui depois, no futuro. Alguém vai ter que tomar conta, não sei se o governo vai encampar isso, acho muito difícil. A universidade onde eu trabalhei, ela tem pouca capacidade organizacional para tomar conta disso aqui também. Então, a grande questão da minha vida é o futuro disso aqui. Você tocou num ponto sensibilíssimo, que eu não sei o que falar exatamente, né? Como vai ser no futuro.